Olá, meus amigos de Ideal Espírita. Estamos aqui com uma proposta de leitura desse livro, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, de Sebastião Camargo. E ele tem orientação do espírito Leon Denis e Miramês. Esse livro é autografado e eu comprei em 2018. E eu confesso que eu comecei a ler e não dei seguimento. É um livro extenso, são mais de 400, podemos dizer, retirando aqui o glossário e as referências bibliográficas, 394 páginas que eu vou fazer a leitura, algumas reflexões. É um livro que é um estudo. É uma forma que a gente tem de, acompanhando aqui as reflexões, o estudo do autor, nos apropriarmos também desse conhecimento. E a proposta é exatamente essa: nos apropriarmos do conhecimento que traz a doutrina espírita. Quem já leu as obras espíritas, as obras básicas de Allan Kardec, né? Isso aqui não substitui, mas a ideia é articular o conhecimento das obras básicas com outros autores, com a aplicação desse conhecimento na nossa vida. Então eu vou fazendo a leitura, não temos um cronograma. E simplesmente eu vou fazer o meu estudo e compartilho com vocês através desse vídeo. E dos vídeos subsequentes, claro, né? Porque não dá para ler 400 páginas em um dia. Não tenho essa destreza ainda. Estamos aqui na introdução. O ensino dos Espíritos reproduz as palavras de Jesus sob diferentes formas e por isso desenvolve-as e comenta-as para colocá-las ao alcance de todos. E tem uma característica própria, é universal. Qualquer um, letrado ou não, tenha ou não uma crença, cristão ou não, podem recebê-lo, porque os espíritos se manifestam em todos os lugares. Isso é uma citação e eu vou fazer a referência. Qual foi a citação de onde que ele tirou? A fonte é de Allan Kardec: muitos os chamados e poucos os escolhidos, a quem muito foi dado, muito será pedido. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 12. Então, o autor, na introdução, já nos brinda com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora ele explica. O Espírito de Verdade, em um Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta-nos a mais lúcida proposta para o desenvolvimento da compreensão em torno da revelação dos Espíritos. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Está em Kardec, o Cristo Consolador, Advento do Espírito de Verdade, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Amar
e instruir. Em destaque na obra, amar e instruir são dois verbos basilares para a consolidação das virtudes, ou seja, do reino de Deus em nós, pelo conhecimento da verdade que desperta. Não por acaso, o amor se faz a condição primordial, mandamento maior para a vivência da plenitude crística, a fim de que a instrução vivenciada seja a luz libertadora da consciência. O autor, ele foi, no meu entendimento, certeiro. Ele foi, com a orientação desses espíritos, a gente imagina que será um estudo muito profundo e que já parte de uma condição primeira a nos lembrar de que nós precisamos, segundo a orientação de Jesus e segundo a orientação do Espírito de Verdade, né, que se expressa no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem foi esse Espírito de Verdade? O Espírito de Verdade, se ele não é a manifestação de Jesus, ele é alguém que representa Jesus, né? A fala dele, toda a comunicação dele na obra espírita se assemelha muito ou faz uma referência praticamente direta com os textos bíblicos que traduzem ali, demonstram a fala de Jesus. Então, há quem defenda que o Espírito de Verdade é a comunicação de Jesus, lembrando que quem é apóstolo é aquele que alcançou a qualidade, a condição de se tornar representante de alguém. Quando eu sou representante de alguém, esse alguém não está presente. Eu estou no lugar daquela pessoa. Então eu tenho condições, eu estou qualificada para falar por aquela pessoa. Então podemos entender que o Espírito de Verdade é um espírito qualificado para falar em nome de Jesus, ou é o próprio Jesus que estava ali. A gente não tem essa certeza, mas sabe que é aquilo que Jesus prometeu, né? Que ele enviaria o Consolador. Então ele promete o Consolador para nos esclarecer. E esse é o Espírito de Verdade que vem e nos esclarece. Então diz o Espírito de Verdade, então ele já começa assim, que nos alertando, nós espíritas, então ele fala diretamente a cada um de nós que se denomina espírita, para nos amarmos e nos instruirmos. Jesus esteve aqui na Terra conosco para trazer a mensagem do amor. A missão de Jesus era nos esclarecer com relação ao amor e à prática desse amor. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe, né, expressão, sentido, prática. Então, a mensagem de Jesus era fazer com que nós nos amássemos. E ele volta nos lembrando e nos alertando. A instrução é importante. Eis que as obras espíritas vêm esclarecer.
ela tem a função de nos instruir. Mas ele lembra que, em primeiro lugar, então, antes de tudo, antes de desenvolver o intelecto, é preciso desenvolver o coração, a alma, o amor. Então ele fala, né, o autor fala, o amor se faz a condição primordial. Segue. O amor e a instrução devem orientar a postura do estudioso do ensinamento universal dos espíritos. O dever de todo aprendiz comprometido com a causa sintetiza-se na afirmação de André Luiz. Aprender sempre e saber mais é o lema de todo espírita que se consagra aos elevados princípios que abraça. E Leon Denis e Miramês, respectivamente, traçam um roteiro. Então vamos para esse roteiro, lembrando que André Luiz, a referência está em Estudos Extras, no livro Desobsessão, capítulo 72, e agora Leon Denis e Miramês, nós temos aqui as potências da alma, o amor. Está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro de Leon Denis. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer, isto é, fazer convertir... Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir. Desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecundas, centuplica-lhes os recursos. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Nesse trecho, o Leon Denis, ele fala que o poder da alma está nesses 3 elementos: querer, saber e amar. A vontade, o conhecimento e o amor. Então, é o amor, né? O sentimento e a inteligência, a parte cognitiva, o entendimento, a consciência, eles, se equilibrados, eles caminham juntos, nos dando a sabedoria. E a vontade, tanto que nós vamos compreender que nós temos os nossos desejos, os nossos quereres, as nossas vontades, elas se desenvolvem, elas nos impulsionam para a realização de tantas coisas. Acontece que nós precisamos cuidar, administrar a nossa vontade. Não dá para a gente fazer tudo o que quer. Muitas vezes se confunde liberdade com a possibilidade de se fazer tudo o que se deseja, tudo o que se quer, e a liberdade não é isso, ela não se expressa nesse sentido. Nós somos livres na mesma proporção que nós temos a capacidade de compreender e de amar. Caso contrário, o nosso querer fica desgovernado. O nosso querer, a nossa vontade, nos leva
a realizar coisas tenebrosas, absurdas, se nós não temos conhecimento e o aspecto moral, que ele fala aqui, que é preciso governar os nossos instintos, os nossos impulsos, os nossos desejos, os nossos quereres. Então, o saber é importante, que ele dá esse limite, mas o amor, ele faz com que a gente saiba o que é certo de se fazer. Se eu tenho um impulso, um desejo, uma vontade para realizar alguma coisa, quando eu tenho um entendimento, às vezes não é o suficiente. Porque nós vemos hoje, e eu ouvi isso durante os Jogos da Copa, né? As apostas, as bets, as pessoas falando, mas está legalizado, regulamentado, não estou fazendo nada que seja ilegal, né? É proibido, tudo que está fazendo está dentro dos parâmetros legais. Está, nós estamos falando intelectualmente, né? Eu tenho um entendimento dentro da lei, está tudo certinho, mas e a questão moral? E a análise dos efeitos daquilo que eu estou promovendo? Porque se eu promovo um jogo de apostas e eu sei que as pessoas se envolvem nisso, elas vão se endividar, elas não ganham. O jogo não foi feito para as pessoas ganharem, foi feito para as pessoas perderem, para que elas tenham uma falsa impressão de que elas vão ganhar. E elas são levadas para isso, seduzidas para isso. E quem promove está ganhando muito dinheiro. Quem aposta está perdendo muito dinheiro. Então, eu me enriqueço ao promover os jogos de aposta, gerando vício em pessoas que estão sustentando, então elas estão gastando dinheiro que elas não têm, na ilusão de que elas vão enriquecer. Esse dinheiro é o que vai ser pago para as pessoas que estão promovendo. Então, quem enriquece não são os apostadores. Isso é a lógica desse processo. Então, a gente tem esse entendimento. Apesar de estar legalizado, os jogos de aposta, alguns são legalizados, a gente sabe que moralmente nós temos questões ali. Se formos considerar esse elemento do amor, nós não teríamos esses jogos. Nós não criaríamos a ilusão nas pessoas de um enriquecimento fácil. E com isso, fazendo com que as pessoas se viciem, gastem seu dinheiro e outros se enriqueçam promovendo esse tipo de coisa. Então, é uma lógica perversa, porque moralmente ela não é considerada. Então, eu estou dando esse exemplo para a gente pensar como que uma coisa sem a outra gera desequilíbrio. Instrução e amor. O amor, ele está atrelado a essa moral, a considerar os efeitos das minhas ações nas pessoas, se isso vai promover a bondade, a verdade, se vai, tanto que ele fala, não se trata do amor que contempla sem agir, mas do que aplica, né? E espalha o bem e a verdade no mundo. Leon Denis é claro com isso. O que eu estou fazendo tem que gerar a bondade e a verdade. Na sequência, Miramês, o amor, dom divino, no livro Saúde, capítulo 13.
Partindo desse princípio, não erraremos o caminho que nos leva à harmonia interna, pois ele nos predispõe à paz de consciência e dá diretrizes a todos os sentimentos, corrige as ideias e aprimora as palavras. Agora, completando esse nosso raciocínio, é o equilíbrio, a harmonia interna. Se a gente equilibrar a vontade, o nosso querer, os nossos instintos, nossos impulsos, com o conhecimento e com o amor, com a moral, nós temos equilíbrio que nos trará paz de consciência. Se eu, pegando esse exemplo que eu dei das apostas, se eu entendo que essa prática pode gerar nas pessoas uma ilusão em que elas vão gastar o dinheiro que elas têm ou que não têm, algumas geram dívidas, né? E vão se viciar nesse processo, se alimentando de uma ideia falsa. Então eu aposto um valor, eu ganho um valor pequeno, aí eu pego esse valor, aposto de novo e eu recebo, aí eu entendo que eu vou e eu aposto, eu perco tudo. Agora eu quero apostar de novo para recuperar aquele dinheiro que eu perdi e eu perco, aí a minha dívida cresce. E aí eu entro num desespero tentando apostar cada vez mais para recuperar o dinheiro que eu perdi. É nesse caminho que a pessoa entra num vício e num desespero. Estamos provocando aflições, desequilíbrios nas pessoas, e quanto mais elas aplicam dinheiro na aposta, esse dinheiro vai para alguém, que é quem de fato enriquece. Então, isso é um desequilíbrio. Se eu entendo que eu estou causando malefícios ao invés de benefícios, se eu estou iludindo, eu estou criando uma ilusão, então eu estou enganando pessoas com uma ideia falsa de enriquecimento, eu não estou levando, como o Leon Denis falou, a verdade e a bondade. Eu estou levando ilusão. Eu estou levando desespero para essas pessoas. Isso vai me trazer paz de consciência? Isso me traz desequilíbrio. Então, a paz de consciência, ela está quando eu consigo conjugar esses elementos. O meu conhecimento e o amor por mim e pela humanidade. E ele fala que é esse princípio que dá diretriz para todos os sentimentos, corrige as ideias e aprimora as palavras. Que é tão bonito isso, corrige as ideias. Nós estamos pensando de forma equivocada ou de forma egoística. Nós estamos falando para justificar as nossas ações. Então essas pessoas falam, mas está tudo certo, está tudo regulamentado. E elas tentam, com essa justificativa, ou seja, com esse discurso, aplacar o peso na consciência. Porque elas sabem que elas estão promovendo malefício. Mas elas tentam se isentar da responsabilidade. Toda vez que a gente faz alguma coisa e dá um pé atrás para se isentar da responsabilidade, nós estamos com consciência pesada, tentando nos livrar desse peso. Nós somos responsáveis por aquilo, mas não queremos admitir. As nossas ideias estão equivocadas e nós usamos da palavra para tentar nos convencer de que nós não fizemos nada de errado. Percebe a espiral
de problemas. A gente não entra num equilíbrio, numa paz de consciência. A gente está o tempo todo tentando se defender, se justificar, para poder aliviar. A gente fica numa aflição também. Por quê? Porque não há amor para equilibrar. Não há amor. Por isso que o amor, ele é primordial. Está em primeiro lugar. Portanto, na acepção dos luminares da espiritualidade, é o esclarecimento que ensina a amar com discernimento, a viver o que se aprende, a praticar o que se conhece, a benefício de todos. Para isso, os fundamentos são a busca da origem, da natureza e da destinação do espírito. E a proposta essencial é iluminar e libertar consciências. Não dá para a gente separar o esclarecimento do amor. O esclarecimento, ele ajuda a nortear o amor também, porque só amar, eu sou ignorante, mas eu amo, então amai-vos e instruí-vos, são as duas coisas, não é só amar, porque eu posso amar, eu não tenho o conhecimento, e esse amor, ainda que eu não tenha conhecimento, é melhor amar do que só ter o conhecimento sem amar. Então, o amar, ele é primordial. Então, amai-vos em primeiro lugar. Eu ensino, né, o conhecimento, a cultura, saber das coisas, nos faz, nos permite orientar. Porque não é que eu vou amar um e não vou amar o outro. Amar é amar. Vou amar a humanidade, né? Eu quero o benefício de todos, mas aí eu vou saber agir conjugando esse amor com o conhecimento. Então, eu vou agir no mundo dessa forma, consciente, planejada, que gere benefícios, né? E aí ele fala, para isso os fundamentos, então, para que a gente consiga alcançar esse patamar aí, consiga amar com discernimento, amar, né, com conhecimento das coisas, amar que vá promover a bondade, a justiça, a verdade, é preciso buscar a origem, a natureza, destinação dos espíritos. Então ele fala, vamos conhecer o espírito, a sua origem, qual a natureza do espírito, para onde vai. É muito importante isso, porque a gente fica assim, quem eu sou? Se eu sou uma pessoa que nasci agora, comecei a minha vida agora, nesta encarnação, porque aí entendendo que a vida é uma só, uma única vida, tudo bem, o espírito só tem uma única vida com várias existências, mas se a gente entender que é só essa vida, com essa experiência, né? Então, eu nasci aqui, vou viver essa vida, vou morrer e acabou. Ou então vou para um céu eterno. A gente vai focar muito da nossa experiência naquilo que nos acontece, na matéria que está aqui, né, à nossa disposição. Eu vou fazer as minhas escolhas baseadas nisso aqui. Agora, se eu compreendo que eu sou um espírito que foi criado simples e ignorante, que tem
uma vida só, com múltiplas experiências, múltiplas existências, que essas existências servem para a minha evolução e que o meu destino final é me tornar um espírito puro, um espírito feliz, muda de figura. Liberta as nossas consciências. Nos traz a responsabilidade. O diferencial da codificação espírita é ser essencialmente educativa, direcionando seus ensinamentos para o espírito imortal. Viana de Carvalho, gosto muito dos livros de Viana de Carvalho, nos lembra que o espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Conclui-se que é a síntese do conhecimento universal dos espíritos, direcionada à construção do homem integral, então entenda o homem integral como ser humano integral, pelas 3 vertentes basilares. O consolo nos chega por meio da instrução, do estudo, do conhecimento, a filosofia, a habilidade por meio da experimentação, o discernimento, ciência e a libertação por meio da vivência, a lei normativa, a conduta ética, ou seja, a moral. Então nós temos as 3 vertentes basilares: filosofia, ciência e moral. A gente diz religião, mas é a moral do Cristo. Nós vamos fazer uma pausa aqui para que a gente possa manter estudos de em torno de meia hora e teremos a sequência dessa leitura, dessas reflexões nos próximos vídeos. Muito obrigada pela sua presença, a sua participação é muito bem-vinda.